Agora mais um exercício de equações diferenciais. Para quem é meu aluno, é o exercício da lista 1, o exercício 1, que pede para desenhar um campo de direções para a equação diferencial que foi indicada e determinar o comportamento da função quando t tende para infinito. A equação diferencial dada é y' igual a 2y menos 3, e a gente sabe que para construir o campo de direções, nós precisamos primeiramente de encontrar as soluções de equilíbrio. Como a gente sabe, as soluções de equilíbrio são obtidas quando a derivada é nula, quando y' é igual a zero. E como y' é igual a 2y menos 3, quer dizer que para encontrar a solução de equilíbrio, a gente tem que ter 2y menos 3 igual a zero, ou seja, a derivada igual a zero, que vai levar em 2y igual a 3 e, portanto, que y tem que ser igual a 3 meios. Aqui a gente coloca o asterisco para indicar que essa solução obtida é a solução de equilíbrio, nesse caso, a única. Depois de encontrar a solução de equilíbrio, para construir o campo de direções, a gente precisa analisar o comportamento da função para valores acima e abaixo da solução de equilíbrio. Aqui eu escolhi dois valores acima da solução de equilíbrio e dois valores abaixo. O primeiro valor que eu escolhi, maior do que a solução de equilíbrio, é y igual a 5 meios. Se y é igual a 5 meios, então y', como é 2y menos 3, vai ser 2 vezes y, que agora é 5 meios, menos 3. Aqui cancelo 2 com 2, fica 5 menos 3, que é igual a 2. Ou seja, a derivada da função é igual a 2. Como a gente sabe, a derivada é a inclinação da reta tangente. Então, a gente precisa encontrar aqui qual o ângulo que tem esse valor como tangente. A gente pode fazer isso usando calculadora científica, por exemplo. Então, nesse caso, a gente reserva um espaço de memória para o 2 e aplica a segunda função tangente. Apertando igual, nós obtemos um ângulo aproximado de 63,4 graus. Isso também poderia ser feito de forma tabelada. Então, aqui o ângulo θ é de 63,4 graus. Seguindo da mesma forma, usei um outro valor aqui acima da solução de equilíbrio. Escolhi y igual a 2, então a derivada vai ser 2 vezes 2 menos 3. Lembrando que a derivada é isso, porque a função é 2 vezes y menos 3. 2 vezes 2 menos 3 vai dar 1. Então a gente quer descobrir qual ângulo cuja tangente é igual a 1. Esse ângulo é exatamente o ângulo de 45 graus. Tá aí. Esses são os dois valores que eu utilizei acima da solução de equilíbrio. Agora vamos considerar dois valores abaixo, menores do que a solução de equilíbrio. O primeiro valor que eu escolhi foi o y igual a 1, então a derivada vai ser 2 vezes 1 menos 3, que vai ser menos 1. Qual ângulo cuja tangente é igual a menos 1? É o ângulo de menos 45 graus. Agora, escolhi um outro valor abaixo da solução de equilíbrio, escolhi y igual a meio. Então, a derivada é 2 vezes meio menos 3, que vai implicar que a derivada é menos 2. O ângulo cuja tangente é igual a menos 2 é o ângulo de aproximadamente menos 63,4 graus. Então, temos dois valores acima, dois valores abaixo, com seus respectivos ângulos para os vetores. Esses ângulos vão nos permitir calcular, determinar os vetores que vão formar os campos de direção. A gente, para fazer isso, pode traçar o gráfico dos eixos coordenados. Aqui estou supondo que a função y está em função da variável independente t. A primeira coisa que eu fiz foi traçar a linha da solução de equilíbrio, que é 3 meios. Depois tracei aqui as duas linhas, coloquei tracejado, porque não são soluções de equilíbrio, são os valores que eu usei como referência. Os dois acima, 2 e 5 meios, e os dois abaixo, 1 e meio. Em cada uma dessas linhas, eu vou traçar vetores com as inclinações que foram calculadas. Por exemplo, para 5 meios, nós encontramos uma inclinação de 63,4 graus. Então, eu usei esse gráfico, alinhei o transferidor e tracei um ângulo de 63,4 graus aproximadamente para encontrar esse vetor. E repeti isso em vários pontos dessa linha de altura 5 meios. A gente pode fazer assim, ou traçar apenas um e depois seus vetores paralelos. Da mesma forma, na altura 2,
tracei o ângulo de 45 graus em vários pontos dessa linha. Depois, abaixo da solução de equilíbrio, no 1, tracei vetores de ângulo menos 45 graus. E no meio, tracei vetores de ângulo menos 63,4 graus. Quando a gente faz isso, a gente observa claramente que as soluções que estão acima da solução de equilíbrio estão se afastando dela à medida que o t aumenta, e as soluções abaixo da solução de equilíbrio também estão se afastando dela à medida que o t aumenta. Além da solução de equilíbrio, foi pedido para a gente indicar o comportamento da função quando o t vai para infinito. Ora, pelo campo de direções, a gente observa que a solução se afasta da solução de equilíbrio quando o t aumenta cada vez mais, correto? Então, essa é a solução do problema.